Recursos para as aulas da CIA, será que vale a pena utilizar desse mecanismo de ensino? Paz do Senhor Jesus, me chamo Fernanda, este é o canal Diário de uma Prof. CM e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o uso de recursos e dinâmicas das aulas das nossas CIAs. Então, desde já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, não esqueça de compartilhar e comentar para que eu possa continuar trazendo mais conteúdos como esse, porque esse assunto é um assunto muito importante que gera muitos debates entre as nossas professoras, mas claro, um debate bom. Mas assim, realizar ou não dinâmicas durante as aulas, utilizar ou não recursos alternativos, recursos didáticos para as aulas das nossas CIAs. Será que isso é mesmo bom? Bem, como professora, que além de ser professora na igreja, eu também sou professora universitária. Então, como professora por profissão, sim, vale muito a pena utilizar desses recursos didáticos para poder fixar e transmitir o ensino para os nossos alunos. E para as nossas classes não são diferentes, ainda mais porque eles são crianças que estão em idade de desenvolvimento, né? Desenvolvimento neuromotor, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento social, visual. Então essa fase de crescimento também implica que eles cresçam, né? Significa que eles vão crescer também na graça do Senhor, na sabedoria ali do Senhor. Então sim, vale a pena utilizar desses recursos dinâmicas, recursos didáticos para as nossas aulas. Mas qual que são as orientações que nós podemos utilizar para embasar o nosso trabalho? Bem, nós temos a nossa apostila de orientação do trabalho das classes e lá no capítulo 8, no item 8.2.3, nós vamos ter uma disposição sobre as dinâmicas, né? A utilização das dinâmicas. Bem, na antiga apostila, sem ser essa versão atualizada, na anterior, ela não falava sobre o uso de dinâmicas, pelo contrário, né? Havia até ali uma recomendação para não ser feita. Por que, imagino eu? Nós temos que entender que nós temos muitas situações, muitas irmãs, né, muitos contextos diferentes e que em algum momento pode ser um risco para que nós possamos sair, né, daquilo que é o objetivo da aula, o profético, aquilo que é revelado pelo Senhor. Então, na antiga apostila não aconselhava a realização dessas dinâmicas, porém, nessa versão atualizada, sim, ela não só fala que pode ser realizada, como ela dá também conselhos, né? Conselhos. E olha só, as dinâmicas, então, elas em sala de aula, né? Na sala ali das CIAs, elas são permitidas, desde que não comprometam o ensino a ser ministrado e sejam dadas ao término da aula. Isso é muito importante. Nós, enquanto professoras, temos recursos já para as nossas aulas que o presbitério ele nos disponibiliza, que são os slides, as aulas escritas e os cartazes e atividades, que são recursos básicos para as nossas aulas. Então, significa o quê? Significa que as dinâmicas elas vão ser para complementar esse ensino. Elas não vão ser a base desse ensino. Isso é algo muito importante que nós, professoras, temos que discernir, porque é muito comum vermos muitos locais onde as dinâmicas elas são o foco da aula. Não, as dinâmicas elas são para complementar o ensino, porque a aula tem que ser o foco, né? O ensino ali doutrinário e profético com recursos que nós temos, que são os slides, né? Que nós temos slides maravilhosos para todas as classes, né? Cartazes, temos a aula escrita para nos ajudar a dar aquele assunto. Então, as dinâmicas, elas devem ser dadas ao final, justamente porque o objetivo ali é complementar esse ensino. E a dinâmica, ela consiste em mostrar o que? Um exemplo prático, com o objetivo de fixar o ensino da palavra de forma genuína, sem qualquer desvirtuamento. Isso é muito importante. O que significa esse desvirtuamento? Fugir do propósito, né? Sair daquilo que é a direção, né, do Espírito Santo, que pode acontecer. Em muitos momentos nós queremos fazer até de bom coração, né, dinâmicas que podem não glorificar o nome do Senhor, ou que podem talvez trazer até uma confusão no ensino, né? Quando não aplicada da melhor maneira. E eu ressalto ainda que para utilizar e realizarmos as dinâmicas no trabalho das nossas classes,
nós temos que ter esse preparo espiritual, nós temos que ter também domínio da dinâmica que nós iremos realizar. Por quê? Para que lá no momento da realização da explicação as classes não fiquem com dúvidas e não ocorra esse desvirtuamento, né? E olha só, finaliza assim, que também devem trazer exemplos simples e de fácil compreensão para as classes. Então a gente se preocupa em realizar muitas vezes dinâmicas grandiosas, utilizar recursos tão bem elaborados, o que eu acho incrível, admiro, e eu queria ter tempo também para poder realizar e construir toda semana. Mas o que o Senhor ele quer nos mostrar o quê? Que na simplicidade, muitas vezes, de uma dinâmica, de um exemplo, nessa simplicidade que o Espírito Santo ele vai agir no coração das nossas classes. Então, sim, nós devemos realizar as dinâmicas, devemos utilizar os recursos didáticos que o Senhor ele tem colocado à nossa disposição, mas tudo dentro da orientação e direção do Espírito. Então, nós temos, todas as semanas, recebemos um material completo, que é o quê? A aula escrita e os nossos slides. Então, minha irmã, as dinâmicas elas vão ser, e recursos elas vão ser um complemento. Significa que a aula principal nós já temos pronta e nós precisamos nos atentar a cumprir essa orientação, que é seguir essa aula principal, esse material que nós já recebemos pronto, né? Ali pela comissão do trabalho das CIAs. Porque, inclusive, no último seminário de professoras, né, que nós tivemos recentemente, foi abordado, né, o Senhor, ele deu um dom espiritual onde muitas professoras fugiam desse ensino e queriam trazer ensinos próprios. O Senhor, ele não quer que nós venhamos trazer o nosso entendimento, mas ele quer que nós possamos transmitir aquilo que é a revelação, aquilo que é o entendimento dele, que é através das nossas vidas, através do discernimento, da sabedoria, nós seremos instrumentos para a transmissão dessa mensagem. Então, nós não precisamos enfeitar a aula, né, muitas vezes com histórias aleatórias, com exemplos que vão fugir daquilo que é a base do nosso ensino. Então, nós já temos um recurso pronto, que são as nossas aulas semanais. Nós temos que tomar posse. Isso é algo que eu vejo até comumente nos grupos de professoras, cujo eu faço parte de muitos, e vejo muitas vezes irmãs preocupadas em fazer toda semana um recurso didático diferente, um recurso elaborar dinâmicas. Isso é muito importante, né? Ver essa dedicação, isso é muito maravilhoso. Mas também eu conheço casos de irmãs que não têm condições, talvez financeiras, condições manuais de tempo de construir recursos, né? Elaborar dinâmicas para as aulas. E nem por isso elas vão deixar de dar uma boa aula? Não, porque o principal elas já têm. O principal nós já temos, que é a aula ali pronta, né? Os slides, o material. Então, minha irmã, se em algum momento você se sente pressionada, né? E até mesmo cobrada por fazer esses recursos, porque eu também me sinto assim, né? Eu exponho lá no Instagram, compartilho com as irmãs e muitas vezes elas me cobram por fazer recursos. Mas muitas vezes, irmãs, nós não temos tempo. Em alguns momentos nós não temos condições financeiras. Comprar EVA material é caro. Então, eu mesma, por muitos momentos, muitas aulas, eu não consigo ter esse tempo hábil para eu poder elaborar uma dinâmica para a aula de domingo, né? Por quê? Porque a gente trabalha de segunda a sexta. No sábado eu quero focar o quê? Quero focar para estudar a aula, estudar na quinta, na sexta. Muitas de nós, muitas irmãs, possuem uma carga de trabalho onde elas vão conseguir ter o único dia para estudar a aula. Então, sim, minha irmã, se dediquem em dar a aula, se dediquem a estudar aquilo que é o material que o Senhor ele nos dá pronto, porque a obra do Senhor ela já está pronta. Ela está pronta na eternidade e hoje nós vivemos aquilo que é o revelado. Então, sim, as dinâmicas elas são maravilhosas. Elas são maravilhosas porque elas vão complementar de forma prática e didática o ensino. Recentemente nós tivemos a aula ali do fermento, né? Das 3 medidas de farinha e do fermento. E nisso nós recebemos a sugestão de fazer aquela dinâmica com o leite e o fermento para ver crescer. E as classes amaram, eu tive essa experiência, eles amaram.
eu já consegui fazer maquetes para utilizar de recurso, dividir com vocês, maquetes das parábolas das 5 moças, né, das 10 virgens, que são o quê? Metade do lado tinha luz e as candeias cheias, e metade não tinha luz e as candeias vazias. Eu já consegui realizar didáticas falando sobre o pecado, né? São várias maneiras, né? E o bacana é o quê? Bacana é ver as classes se inteirando. Então, sim, se você tem condições, minha irmã, se o Senhor ele te deu essa inspiração, porque muito também vem da nossa inspiração no momento. Se o Senhor ele te deu uma inspiração para fazer com base na doutrina ali da aula, então faça, tome posse dos recursos. Mas o que eu quero deixar para nós o que é que nós já temos uma obra que é pronta. Os nossos recursos, apesar de nós utilizarmos aquilo que nós fazemos e construímos, o nosso recurso principal vem do Senhor, o nosso recurso principal vem da palavra. E eu me lembrei muito desse assunto, eu me lembrei muito, o Senhor ministrou no meu coração sobre 1 Samuel 17:32, onde Davi, ele foi lá lutar, pelejar com o gigante Golias. E ele queria utilizar ali, Saul ofereceu vários recursos para ele, só que não, ele foi pelejar o que? Utilizando ali os recursos da graça, que era o que? Os 5 seixos, né, no ribeiro. Ou seja, minha irmã, quando nosso maior recurso para nós levarmos a palavra do Senhor vai ser tomar posse dos meios de graça, vai ser tomar posse, né, da oração, do jejum, da madrugada, do louvor, da palavra viva e revelada. E através das aulas que nós damos, né, dos ensinos que nós recebemos, é aí que nós vamos agora utilizar recursos e fazer dinâmicas para as aulas, não baseado na nossa vontade, mas sim baseado nesses 5 seixos, baseado aqui na revelação do Espírito Santo. Então, minha irmã, fazer o recurso em uma dinâmica só por fazer, ou porque muitas irmãs fazem, porque você se sente pressionada, não leve para esse lado, mas leve o quê? Leve porque, Senhor, eu estou te buscando. Me faça ter uma inspiração, me conceda uma inspiração, a revelação do Senhor, para que eu possa fazer esses recursos, para que eu possa fazer uma dinâmica onde as classes venham entender, onde elas possam ser edificadas. Então, sim, vale muito a pena nós utilizarmos os recursos. E lembrando que, assim como Davi, nós não utilizamos os recursos desse mundo, nós utilizamos o recurso do Senhor. Davi, ele foi ao ribeiro pegar as 5 pedras, os 5 seixos para pelejar. Da mesma maneira, é somente diante do Senhor que nós vamos conseguir pegar os recursos, né, para podermos levar a palavra para as nossas classes. Seja uma maquete, seja uma ilustração, seja uma dinâmica, seja o que for. Se esse recurso e se a sua inspiração, o desejo do seu coração for tirado ali de dentro do ribeiro, com certeza será um motivo de vitória na nossa classe. Então, minha irmã, não esqueça disso. Existe uma grande recompensa para essa obra que nós realizamos, e a obra do Senhor ela já está pronta. E nós temos que buscar todos os dias essa bênção que é a revelação do Espírito Santo. Então, espero que o Senhor, nesse vídeo, ele possa tocar o seu coração, te confortar, minha irmã. Se às vezes você se sente tão cobrada por fazer recursos e não tem condições, amém. Porque o Senhor, ele opera na simplicidade. É na simplicidade da palavra, é na simplicidade do evangelho e da aula dada que as nossas classes alcançarão essa bênção do Senhor. Né? O pastor Jureti até disse no Trombetas e Festas que o evangelho ele é simples, o evangelho ele é revelado. Então, é através da revelação e da simplicidade ali do Espírito que as nossas classes vão alcançar do Senhor essa grande bênção de entendimento e a grande bênção da salvação. Então, sendo assim, me despeço de você, minha irmã, meu irmão, você que me acompanha por aqui. Quero te agradecer por estar aqui toda semana e dizer que nós nos vemos todas as terças-feiras com vídeos especiais para as nossas cias. Deus abençoe muito a sua vida neste trabalho. A paz do Senhor Jesus.